Falando sobre política, porque Mário Flávio bateu um papo com a Alessandra Vieira, que foi confirmada como pré-candidata a vice-governadora pelo partido União aí, na chapa do Miguel Coelho. Vamos acompanhar a entrevista. Pois é, Renata, ontem foi anunciado e confirmado o nome de Alessandra Vieira, que é deputada estadual, como a vice na chapa de Miguel Coelho. E a gente vai bater um papo com ela agora aqui nesse Manhã Cidade. Deputada, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. Bom dia, Mário Flávio, bom dia, Renata, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Então, deputada, acabou a expectativa. A senhora agora é oficialmente pré-candidata a vice-governadora. Como foi para a senhora aceitar esse chamado, essa convocação de Miguel Coelho? Mário, eu venho observando desde quando o Miguel lançou, pré-candidato a governo do estado, quando ele renunciou à prefeitura, quando eu fui em Petrolina e vi a transformação de Petrolina. E eu vejo Miguel, a esperança de Pernambuco, eu vejo Miguel uma pessoa jovem, mas que tem uma grande liderança, tem um perfil de líder. E é isso que Pernambuco precisa, não é? Pernambuco hoje está precisando de um líder. Pernambuco hoje está precisando de alguém que queira transformar a vida das pessoas. E Miguel tem esse perfil. Tive o prazer do meu nome ficar no meio dos escolhidos de Miguel, e no final ele me convida, então é uma honra. Eu vim lá do Agreste, do nosso Agreste, do nosso polo de confecções, e hoje assumi a pré-candidatura de vice-governadora. Então, para mim é um grande prazer, e eu tenho certeza que Miguel irá, sim, transformar Pernambuco num estado melhor de se viver, num estado de mais oportunidade. Então, fico muito feliz e estou pronta para ir para a rua, para a gente ouvir todo o lado de Pernambuco, seja Mata Norte, Mata Sul, seja Sertão, Agreste Central, Agreste Setentrional, a região metropolitana. A gente tem que ouvir as pessoas para poder saber quais são os desafios que que vamos passar e que vamos resolver para toda essa população pernambucana que hoje é tão carente de um líder. Ô, deputada, a senhora citou o Sertão aí, que é a região que o Miguel Coelho, de acordo com as pesquisas, tem mais extensão de voto. No Agreste ele tem muita dificuldade. Pesou também essa questão da escolha do seu nome, de ter uma representante do Agreste na chapa e mulher também? Miguel vinha há um tempo já, verificando perfis de mulheres, como ele vinha falando há um bom tempo, que queria que na vice seria uma mulher, mas ele vinha pesquisando perfis e encontrou no perfil de Alessandra, o que ele vinha procurando. Justamente, Mário, ontem eu falei um pouco da minha história, de onde eu vim, de como eu comecei na política, e a política, para mim, eu percebi que a gente pode transformar vidas. A política, eu sempre coloquei na minha cabeça que não é chegar em um cargo e o poder subir para a cabeça. A gente não pode pensar na política, achar que tem o poder de tudo. Eu acho que a gente tem que fazer a política para enxergar onde aquelas pessoas que não são enxergadas. E eu sempre faço minha política assim, sem troca de cargos maiores, ou sem estar trocando, querendo secretarias, como a política vem mostrando a algumas pessoas, Alguns entram na política para querer o poder. E eu entrei na política para querer ajudar aqueles que não são enxergados, para poder enxergar justamente onde a gente sentiu na pele dificuldade de vida, onde a gente sentiu na pele tantas dificuldades. E hoje eu me coloco no lugar do outro. Então, deputada, com essa decisão da senhora, Edson Vieira vira candidato natural a estadual e vai buscar uma volta à Assembleia, é isso? É isso, Mário. Desde o início, quando já vinha conversando, depois que houve o convite para meu nome para pré-candidato à vice-governadoria na chapa de Miguel, Edson naturalmente retorna para assumir, a partir de 23, agora ele hoje como pré-candidato a deputado estadual.
a senhora tinha uma reeleição praticamente tranquila. Essas mesmas bases que estavam com a senhora agora migram para Edson Vieira, é isso? É isso, Mário. Todas as nossas bases, as cidades que já vinham desde 2018 comigo na minha eleição e depois acompanhou o mandato, e agora ampliamos a base, fica com o Edson para a candidatura de deputado estadual. Naturalmente, não perdemos nenhuma, pelo contrário, né, a gente está em busca de aumentar mais alguma cidade e deixar bem amarradinho mesmo a pré-candidatura de Edson a deputado estadual. Vocês estiveram juntos com o Fernando Filho na eleição passada. Essa dobradinha agora se repete, né, com essa mudança? O apoio segue agora com o Fernando Filho também? Naturalmente, Fernando Filho já é o nosso deputado federal, né? Edson, quando foi para pré-candidatura de deputado federal, foi conversado com o grupo, né, com o Fernando Filho, com o Fernando Bezerra, mas agora com a ida de Edson para a pré-candidatura a deputado estadual, naturalmente é o nosso deputado federal, Fernando Filho, continua, não é? A não ser que tenha algum outro chamado do nosso líder, de Miguel Coelho, de Fernando Bezerra, do próprio partido, né? Mas hoje a gente tem o nosso deputado federal, que é Fernando Filho, continua assim em Santa Cruz e em Brejo de Deus. Ô deputado, e como é que está a participação do pai de Miguel e de Fernando Filho, o senador Fernando Bezerra Coelho, nessa pré-campanha de vocês, né? Qual é a participação dele, como é que ele atua nos bastidores, enfim? O senador, eu digo que ele é muito articulado, bem articulado, né? E ele está ativo, né, na pré-candidatura. Inclusive, eu chamo ele que ele tem uma candidatura de pai do futuro governador de Pernambuco, né? E ele, com a inteligência que ele tem, a sabedoria, ele está sempre articulando, sempre conversando nas cidades com os grandes líderes de cada cidade. Então, a importância do senador, a importância de Fernando Filho, a importância de Dona Adriana, não é, a mãe de Miguel, é muito grande. Eu acredito que a gente, antes que tudo, pedir discernimento a Deus, pedir força a Deus e pedir direcionamento também, junto com a família, não é? Eu acredito que todo projeto que a gente tem, todo trabalho que vai fazer, tem que ter o acolhimento da família, primeiro Deus e depois o acolhimento da família. Eu acredito que a gente sai forte, porque tem a base, tem uma família, tem duas famílias por trás, né, agora, né, a minha e a de Miguel, e tantas outras famílias dos pré-candidatos que tem no nosso grupo, né, de estadual e federal. Então, unindo força, unindo ter a participação da família nesse momento é muito importante. E Fernando Bezerra Coelho é o grande líder, é uma pessoa que, ele é um professor para mim, ele demonstra muito o que é ser político, o que é a política, né? Então, com certeza a participação dele está ativa nos bastidores, mas é sempre junto com o Miguel, resolvendo o que tem que resolver para que o nome de Miguel cada vez fortaleça. O deputado, agora resta um nome na chapa, né? Senador, senadora, homem, mulher, da metropolitana, do Agreste, do Sertão. Tem alguma indicação, alguma pista de quem vai ser esse outro indicado ou indicada para fechar a chapa de Miguel Coelho? É isso, falta senador, senadora, né, seja metropolitana, seja Agreste, seja Mata Sul, Mata Norte, mas ainda não tem uma pista, Mário, mas eu acredito que nesses dias agora, logo terá sim um nome que realmente some, que realmente queira o melhor para Pernambuco, que queira fazer Pernambuco um Pernambuco de todos, e não um Pernambuco de uma cor só. Tá, ok, deputada, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente na Rádio Cidade. Um abraço e uma boa sorte aí nessa nova jornada. Eu que agradeço, Mário. Grande abraço para a Renata também. Beijo. Tá certo. A gente conversou aí com a deputada estadual Alessandra Vieira, Renata, que é a indicada aí para ser a vice na chapa do Miguel Coelho. Existia uma especulação muito grande que as chapas poderiam se juntar, né? Miguel Coelho e de Raquel, mas com esse novo passo que foi dado aí
com relação a Miguel Coelho lançando a vice, né? Dificilmente isso vai acontecer, é improvável que isso aconteça. Outra novidade no que diz respeito à política foi aí o pacotão enviado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Senado. Esse pacotão ele foi aprovado ontem, é uma PEC, né? A proposta de emenda à Constituição, que institui estado de emergência até o final do ano para ampliar o pagamento de benefícios sociais. E aí essa PEC prevê 41 bilhões de reais até o fim do ano para a expansão do Auxílio Brasil e do Vale Gás de Cozinha, para a criação de auxílios aos caminhoneiros e taxistas, para financiar a gratuidade de transporte coletivo para idosos, para compensar os estados que concederam créditos tributários para o etanol e para reforçar aí o programa Alimenta Brasil. Então essa é a grande aposta aí, Renata, do presidente Jair Bolsonaro para a reeleição. Porque isso significa o quê? O Auxílio Brasil de 26 bilhões, esse auxílio ele vai para R$600. A meta é incluir todas as famílias elegíveis e vai zerar a fila. O Auxílio Gás dos Brasileiros, R$1 bilhão. Uma parcela extra bimestral no valor de 50% do valor médio do botijão de 13 quilos. O auxílio para caminhoneiros de 5 bilhões. Um voucher de R$1.000 mensais para cadastrados no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas. Será concedido para transportadores autônomos, independente do número de veículos que eles possuem. Auxílio para taxistas, R$2 bilhões. Benefícios para profissionais cadastrados como motoristas de táxis. Serão contemplados aí aqueles cadastrados até 31 de maio de 2022. Gratuidade para idosos. Transferência para estados e municípios para custear a gratuidade no transporte público para cidadãos acima de 65 anos. Essa é uma das principais queixas, né, dos transportes públicos, dos empresários do setor de ônibus, que os idosos, eles acima de 65 anos, eles usam muito transporte coletivo e aí não há um reembolso. Agora não, vai ser uma distribuição na proporção da população idosa de cada estado e município. 40% do valor será repassado para serviços intermunicipais e interestaduais, somente destinado para estados e municípios com o sistema de transporte coletivo urbano em pleno funcionamento. E, além disso, 3,8 bilhões de reais de créditos para o etanol. Sem falar que, para encerrar, o Alimenta Brasil reforço orçamentário de 500 milhões de reais para o programa que promove compra de alimentos de pequenos produtores. Então essa é a grande aposta aí do presidente Jair Bolsonaro para a reeleição. Esse pacotão que foi aprovado ontem, ele inclusive fez uma live e criticou bastante aí o Partido dos Trabalhadores, já que todos os senadores votaram contra essa PEC. Mas o fato é que foi aprovada e agora, né, vai a sanção do presidente e aí vai atingir uma camada que ele não tem muita penetração no que diz respeito a voto. E aí Bolsonaro espera com essa PEC aí dar uma guinada na pré-candidatura dele. Uma coisa curiosa ontem, Renata e ouvintes, nessa votação da PEC, foi que muitos senadores apresentavam textos a cada momento da PEC, iam para a tribuna, falavam. E muitos, às vezes, nem sabiam direito o que estavam falando ali. Mas o certo é que foi aprovado e agora o presidente Bolsonaro tem uma carta na manga aí para a reeleição. Renata, eu volto com você. A gente se encontra mais tarde aqui na transmissão da Rádio Cidade. Amanhã também tem Forró das Antigas, às 8 horas da manhã, com 1 hora de calcinha preta. Também tem transmissão ao vivo no Pátio do Forró. E, é claro, a gente conta com a audiência de todo mundo que está acompanhando aí a Rádio Cidade. Política volta daqui a pouco, às 11 horas, com o professor Marco Aurélio Freire, aqui no Cidade Entrevista, né? Ele que sempre traz um tema interessante. Hoje ele vai receber aqui o doutor Marupiraja Ramos Ribas, né, o juiz de direito, que vem falar aí sobre a atuação do juizado do forró durante o São João 2022. Excelente fim de semana para todo mundo. É com você, Renato. Obrigada, Mário Flávio. WhatsApp